Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui com videoaula de matemática. Desta vez iremos falar de conjunto numérico, tá certo? Professor Fabiano, iremos hoje passar algumas explicações. Iremos iniciar falando sobre os números inteiros, tá certo? De onde surgiu o número inteiro? Tem um problemazinho aí representado. Tá certo? A temperatura de uma determinada cidade, a cidade é de São Joaquim, Santa Catarina, era de 5 graus no início da noite. Esta temperatura caiu 8 graus Celsius. Qual foi a temperatura registrada após a queda? Então, para responder essa pergunta, nós precisamos fazer a seguinte operação: 5 menos 8, que vai me dar igual, né, a menos 3. Então, essa operação ela vai dar um número negativo, tá certo? Por que vai dar negativo? Porque existe a regra de operações que nós iremos estudar depois. Então, irá me dar um número negativo, porque eu estou tirando, eu tenho uma quantidade de 5, né? Estou tirando 8 dela. Então, eu vou ter um saldo negativo. Então, para esse tipo de operação, se criou, né, o conjunto dos números inteiros, que são os naturais, que nós já vimos na aula passada, junto com os números negativos. Então tá aí, o resultado dessa operação é um número negativo, que a temperatura caiu 8 graus, ela foi para menos 3 graus Celsius. É o que a temperatura dessa cidade foi, tá certo? Então esse número 3, é um número inteiro. O conjunto dos números inteiros é representado pela letra Z, como está aí, tá? Dele faz parte, se vocês observarem aí, ó, tem o 0, 1, 2, o 3, o 4, o 5, e aí tem as reticências de infinito. Esses daqui que eu falei são os naturais, estão incluídos nos inteiros. E acrescentando tem os negativos para o lado esquerdo, né? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Então, isso é o conjunto dos inteiros representado por a letra Z. Todo número natural é inteiro, como vocês viram aí, tá? Então, todos os naturais estão dentro dos inteiros. Todo número inteiro tem um sucessor e um antecessor, tá certo? Como exemplo, menos 3 é o sucessor de menos 4. Aqui muda um pouco nos negativos, tá? Porque, como a gente escreve da esquerda para a direita, também isso vai valer para sucessor e antecessor. Então, depois do menos 4 está o menos 3. Por isso que o menos 3 é sucessor de menos 4. E outra também coisinha interessante é que no conjunto dos naturais o zero não tem antecessor, mas do inteiro tem. Quem é que vem antes do zero? Menos 1. Então, o zero ele tem sucessor e antecessor no conjunto dos inteiros, tá? Isso é uma coisinha que vale a pena a gente aprender, tá certo? Então, são essas coisinhas básicas. Iremos trabalhar as questões só a respeito de o que é um número inteiro. Então, tem aí um quadrozinho e vocês vão responder. Quais são os números naturais, que está dentro desse quadrozinho aí. Lembrando que os naturais são os números usados só para representar quantidade, tá, de pessoas, quantidade de objetos, representa só quantidade, tá? Lembrando que os naturais são esses. Quais são os inteiros? Os inteiros são os naturais, incluindo os números negativos, tá certo? Então, se for negativo, né, ele é um número inteiro. Aí, todo número natural é um número inteiro, eu já disse isso, né, a respeito disso. A2. Avalie as afirmações a seguir e copie as verdadeiras em seu caderno. Há sempre um número inteiro entre dois números inteiros. Temos que ver isso aí, se há sempre um número inteiro entre dois números inteiros, né? A diferença de dois números inteiros é sempre um número inteiro.
quando eu faço a operaçãozinha. Existe um número natural que não é número inteiro? Olha aí, né? Nós já falamos sobre isso. Escreva o que se pede. Os 5 menores números naturais ímpares, os números inteiros negativos maiores que menos 5, 3 números inteiros menores que menos 20, e os números naturais maiores que menos 3 e menores que 7, tá certo? Tenham todos uma boa aula. Qualquer dúvida pode mandar as perguntas.